O que é quilt, o que é quilting livre, o que é quilter e como que eu posso preparar a minha máquina para fazer o quilting. Qualquer máquina pode quiltar? Sim, qualquer máquina pode quiltar. E você vai ter a oportunidade de ver como que eu preparo a minha máquina doméstica ou industrial para o quilting. A sua máquina é doméstica ou industrial? Eu quero que você deixe aqui no comentário, já começa a falar para mim. É doméstica, é industrial ou eu tenho as duas? Então, olha só, nosso assunto principal hoje é quilt. O que é quilt, o que é quiltar, o que é quilting livre e como que eu preparo a minha máquina. Eu primeiro quero começar falando de quilt, né? O que é um quilt? Eu vou escrever bem grande aqui. Como que você conhece quilt? Assim? Quando você fala, eu vou quiltar, ou eu vou fazer um quilt, você fala assim, ou você fala com ing no final. Então, essa é uma diferença muito interessante. O que é um quilt? Um quilt são todas essas peças aqui, ó. Tudo que tá aqui, ele tem 3 camadas. Então, você pode ver 3 ou mais camadas. Ele é coberto por um topo, um forro, no meio tem uma manta, uma fibra, e esse sanduíche, né, que a gente fala, porque tem um lado, tem o outro, tem o meio, tem o recheio, ele é chamado de quilt. Quando ele é unido pelas 3 camadas, pelo quilting. Então, o quilting, com ing lá no final, ele é a costura que une essas 3 camadas para poder fazer um quilt. Olha que legal, né? Então, essa que é a diferença super importante. A quilter é quem quilta, então somos nós, né? Mas tem um assunto bem interessante que eu quero falar, que é sobre o quilting livre. Quilting livre, na verdade, não é aquele padrão labirinto. Ele não é o quilt quando você está trabalhando com os dentinhos da máquina te ajudando. Por quê? Por exemplo, essa minha máquina aqui, nesse momento, é a industrial, tá? É a mesma coisa da doméstica. Vou fazer na doméstica também, vou mostrar a diferença entre elas. Mas vamos lá. Essa minha máquina aqui, ela está costurando. Então, o dentinho dela está puxando para ela fazer o ponto. Então, ela faz os pontos todos do mesmo tamanho, tudo bonitinho, porque eu ajustei aqui o tamanho do ponto. Mesma coisa lá na minha doméstica, quando eu uso a minha doméstica, eu ajusto o tamanho do ponto e na hora de costurar, ela costura tudo direitinho. E existe um quilting livre e o quilting que não é livre. E qual que é o quilting que não é livre? Você já ouviu falar disso? É um quilt que você faz com o próprio pezinho da máquina. E ele te limita a alguns movimentos. Não dá para fazer tudo que a gente faz aqui se a gente trabalhar com o straight quilting. São tudo nomes em inglês, porque isso daí a origem é lá dos Estados Unidos e ó, de muitos e muitos anos atrás. Nós estamos começando nessa arte e olha, eu tenho certeza que amanhã você vai querer ter começado ontem. Então vale a pena você ficar na aula e aprender bastante sobre essa técnica, porque essa técnica cada dia mais está sendo valorizada, cada dia mais precisa de mais profissionais e cada dia mais ela é explorada. É uma técnica nova e muito interessante. E lá nos Estados Unidos ela já existe há muitos e muitos anos. Então, quando eles começaram a fazer o quilting, que é o acolchoamento, na verdade, a união das 3 camadas, não havia ainda o pezinho de quilting livre. Então, como que era feito? Era feito com a costura. Ó. Então, se eu quisesse acolchoar com um formato diferente, que não fosse a costura reta, eu colocava as 3 camadas e, ó, ia fazendo quilt. Só que, o que é normal acontecer quando a gente trabalha com essa técnica que a gente vai para lá e vai para cá e ela se une aqui? É normal acontecer as pregas, que eu vou te mostrar aqui.
Eu vou te falar que é muito mais difícil você fazer um quilt com o pezinho de máquina comum do que o quilting livre. Quando você aprende o quilting livre, isso te liberta. É libertador mesmo. Por quê? Vou fazer na minha industrial, depois eu vou mostrar ali na doméstica. O que eu faço para me mudar a minha máquina, né, para o quilting livre? Na verdade, quilting livre é quando você fica livre dos dentinhos e você não deixa os dentinhos interferir no seu trabalho, na sua costura, na união das 3 camadas. Então, é isso que é o mais importante. A máquina industrial, ela não tem aquele parafuso grandão da agulha que a máquina doméstica tem. Ele é um parafusinho assim, bem juntinho. Então, o pezinho de quilting para máquina industrial, o básico, não estou falando de régua, nada disso. Tem outros pés, mas hoje nós vamos falar do básico, tá? O que você precisa para quiltar e o que te facilita a vida para quiltar. Então, são 2 linhas de materiais diferentes. O que você realmente precisa para quiltar? Você precisa do pezinho de quilting livre. Esse daqui você precisa. Se eu não tenho, né, vou colocar o meu pezinho de quilting livre da industrial. Se eu não tenho aquele parafusão aqui da máquina industrial, a minha agulha, quando ela sobe e desce, não mexe com o pé. Então, eu preciso de um pezinho que tenha ajuste de altura no próprio pezinho. Então, esse meu pezinho aqui da máquina industrial, ele tem o ajuste de altura. Então, eu coloco ele ali, ó, e vou prender ele aqui. Então, isso é importante, tá? Na hora de quiltar, o que eu preciso é isolar meus dentes e colocar meu pezinho. Como que eu vou isolar os dentes? Eu fiz um cartãozinho de visita com um buraquinho generoso. Vou colocar aqui, ó, e pronto. Com uma fita crepe eu grudei e isolei o dente. Então agora, se eu colocar meu tecidinho ali para fazer o quilting, ele vai ficar no mesmo lugar e não vai sair daqui, ó. Então, ó, se eu quiser que ele faça o quilt agora, com as minhas mãos eu vou empurrar o tecido. Por quê? Ó, se eu ficar no mesmo lugar, ela não vai sair daqui. Então, é muito importante que a sua mão não escorregue. Eu desenvolvi umas luvas que são muito famosas pelo mundo todo, que é para quiltar. Márcia, eu não tenho luvas para quiltar. Ok, não tem problema, tá? Qual que é a função da minha luva aqui? Que essa luva é própria para quilt, vai te dar um conforto, deixa os dedos livres para você trocar a linha, agulha e tal. Enfim, tá tudo certo. Mas a função principal dela é não deixar a tua mão escorregar. Então, por isso que ela tem um emborrachado aqui na palma. Então, se você não tem a luva, o que você vai fazer? Vai pegar uma luva de limpeza, que é de borracha, corta os dedos, coloca ela. Vai suar um pouquinho a mão, mas você vai conseguir fazer o quilt, porque a mão não pode escorregar. Então, olha só. Então, agora, ó. Eu consigo fazer meu quilting com a minha máquina industrial, que estava costurando até agora. Fui lá, troquei meu pé e quiltou. Ok, tudo certo. Então, o que eu vou precisar é só do pezinho, isolar os dentes e a mão não escorregar. E na máquina doméstica, como que eu vou fazer isso? Qualquer máquina de costura, tá? Doméstica ou industrial, né? Mas a gente vai falar da doméstica agora. O que você vai precisar fazer? Vamos ver aqui, ó. Vou colocar esse paninho aqui, esse sanduíche de teste, só para você enxergar melhor aí, tá? Ó. Então, tá aqui a minha máquina, né? Abaixo o pezinho e ela tá costurando legalzinho ali, normal. Vou tirar o pedal. Aqui, cadê o pedalzinho dela? Não pus a mão e ela tá puxando ali, tá costurando, né? Bom, normalmente, quando a gente vai trocar a sapata da máquina doméstica, o que a gente faz? A gente aperta ali e ela sai a sapatinha aqui. Então, quando você for trabalhar com quilting livre, não é só isso. Você vai precisar tirar ela todinha. Aqui, ó.
vem aqui no parafuso, solta e tira a sapatinha toda, com parafuso e tudo. E vai deixar ela assim, ó, tá? Só na haste do calcador. E aí, você vai colocar o pezinho de quilt. Então, eu vou te mostrar como coloca certinho e como pode ser que você quebre o seu pezinho de quilting na hora de colocar. Importante que existem vários modelos, tá? Todos eles funcionam. Como conforto, eu prefiro esse maior e mais aberto, para mim enxergar bem a agulha e trabalhar, mas ele funciona bem. E todos os pezinhos de quilting livre para máquina doméstica, a função dele principal, ó, ele trabalha com a mola. Então, ele trabalha aqui com a molinha. Como que ele trabalha? Quando ele está preso ali no calcador, ali que eu vou colocar um parafuso aqui, ó, e vou prender ele. A agulha sobe e desce e o parafuso da agulha bate aqui nessa haste e sobe e desce. Então, o que você tem que fazer na hora de colocar o pezinho de quilting? O parafuso da agulha tem que estar embaixo da haste. Porque se você colocar o parafuso em cima da haste, ela vai arrebentar. E aí o seu pezinho não vai ter mais função. Porque na máquina doméstica, ele precisa da agulha para subir e descer e fazer esse movimento. Vou colocar aqui e você vai entender o que eu estou falando. A gente tem que colocar ele ali no lugarzinho, dar uma baixadinha na agulha. Coloca com cuidado, tá? Vai ser bem difícil de enxergar aí, mas na sua máquina você vai ver. Eu vou colocar ele aqui de jeitinho, vou colocar, e aí vou colocar a máquina aqui para você entender o que eu tô falando. A agulha sobe, a agulha desce, a agulha sobe, a agulha desce, a agulha sobe, a agulha desce. O meu pezinho ali, ele não está com o parafuso bem apertado, tá? Então, agora eu vou apertar o parafuso e vou falar um detalhe muito importante também para quem está começando nessa arte, não esquecer de que depois que você põe o pezinho aqui, ó, você precisa obrigatoriamente abaixar o calcador. E você não vai ver diferença nenhuma no momento que você abaixa, ó. Parece que não aconteceu nada. Mas quando você abaixa o calcador, a linha vai se estabilizar e você vai conseguir fazer o quilting. Se esse calcador aqui não estiver abaixado, você não vai conseguir fazer o quilting. Assim como quando a gente costura, se ele não estiver abaixado, a gente não consegue costurar. Então é super importante isso. Tudo bem, Márcia, e aí para isolar os dentes? Então aí eu quero que você olhe na sua máquina, porque tem muitas máquinas que aqui na frente tem um botãozinho que você passa para lá, passa para cá e ela abaixa os dentinhos. Tem outras máquinas, como essa minha aqui, ó, que o botãozinho é aqui atrás. Então eu aperto aqui, né? Olha lá, e ela encolhe os dentinhos. Então, eu não consigo costurar com os dentinhos abaixados, mas eu consigo fazer o quilting sim, tá? Então, vai fazer a função do cartãozinho de visita. Se a tua máquina não abaixa os dentinhos, nada que um cartãozinho não resolva. Vai lá, coloca o seu cartãozinho aqui, ó, mesma coisa, coloca ali e isola aqueles dentinhos. Márcia, e qual o tamanho do ponto? Não importa, por quê? O tamanho do ponto do quilting é a sua mão que vai fazer. É quanto você vai empurrar o seu sanduíche para você poder fazer o quilting. Então, se eu acelerar aqui, ó, ela não sai do lugar de jeito nenhum. Eu preciso empurrar para poder fazer o quilting costurado, tá? Então, esse que é o necessário para você fazer o quilting. E aí eu vou te explicar o porquê que a gente tem facilitadores de quilting. Uma coisa muito interessante e importante de quem trabalha, de quem quilta, entender. O que é a diferença entre a costura e o quilting? É aí que você precisa saber.
Por quê? Você costura com uma linha comum. Você vai lá, pega uma linha que pode ser linha de algodão ou linha de poliéster, enfim, qualquer linha que você vai lá e faz a costura. No quilting, o ideal é que você use uma linha de bordado. Então, o essencial para você fazer o quilting é uma luvinha, que pode ser de borracha, o pezinho de quilting e abaixar os dentinhos. E o que facilita na hora de quiltar? A linha que você vai usar. Eu recomendo uma linha própria para você quiltar. A agulha. Recomendo que você use uma agulha própria para o quilting. Recomendo. Não é imprescindível, tá? Já vou te falar o porquê. Recomendo que você use uma base deslizante aqui para que o teu sanduíche escorregue com mais facilidade. E recomendo que você use silicone na linha. Isso daqui é um reservatório de silicone, ó, que é silicone de bordadeira que tem aqui. E aí eu vou te falar que esses 4 materiais são recomendados por quê? Porque existe uma diferença entre costura e quilting. E qual é essa diferença? É a continuidade, é a velocidade, é a intensidade do trabalho com quilting. Então, você imagina que para você fazer uma costura, você faz uma costurinha reta. Para você preencher um trabalhinho desse tamanho aqui, ó, só de quilting, você vai ter muito mais pontos. E para você acelerar a conversa, né? O que vai acontecer? Vai te dar velocidade. E quando você começa com velocidade e intensidade, a agulha começa a aquecer e a linha pode ficar arrebentando. E aí, quando a linha começa a arrebentar no quilting, gente, é de chorar. Então, o que eu recomendo é que você trabalhe com linha de bordado. Por quê? As grandes bordadeiras, principalmente no começo, tá? Depois você vai dominar as linhas e vai, assim, trabalhar com todo tipo de linha. Com linha metalizada, com linha de plástico, com linha que sai com água, com linha que brilha no escuro, com linha fina, com linha grossa, com linha invisível. Eu uso todas essas linhas com tranquilidade. Mas é porque eu tenho um conhecimento já, né, um tempinho aí trabalhando. Mas hoje nós vamos falar da linha de bordado, que é a mais usada pelos quilters do mundo inteiro. E qual é essa linha? É aquela linha que você encontra em cone, super barato, pode comprar pela internet, tem em Bazar Horizonte, tem lá no Brás, lá é muito barato essas linhas, tá? E a qualidade delas é excepcional. Todos os outros estilos de linhas, tal, as linhas importadas são um pouquinho melhor, mas a nossa linha de bordado, ela é maravilhosa e muito barata. Então vamos valorizar o nosso produto nacional. A gente tem a linha Seta, que é maravilhosa, a Seta Lumina. Tem a linha Silco, tem a linha Zenith, tem a Bonfil, tem várias marcas de linha, várias marcas. Todas elas são para bordado. Então, você vai procurar, quando for fazer um quilt, você vai procurar a linha de bordado de poliéster trilobal. Se você procurar pela linha de poliéster para bordado, você já pode dar um número para a pessoa quando for comprar, que é o número 120, que é uma linha fina. Por quê? A linha é uma linha padrão, 120 para bordado, tá? Ela é fininha. E ela é resistente à temperatura e resistente à quebra. Ela não quebra com tanta frequência. Porque você já imaginou se a gente colocasse naquelas bordadeiras industriais imensas que tem por aí, uma linha que ficasse o tempo todo arrebentando? Quem faz bordado ia pirar, né? Imagina ficar o tempo todo trocando as linhas das bordadeiras? Não. Então, ela é uma linha bem mais resistente, sim. Então, eu recomendo que você comece por isso. Além disso, ela é uma linha mais fina do que a linha tradicional de algodão. E por que ela tem que ser mais fina? Para o seu quilt ficar mais delicado, assim como um bordado. Imagina se eu for fazer um bordado nessa camiseta aqui, eu coloco uma linha grossa, ele vai ficar bruto, vai ficar grosseiro. Então, uma linha fina vai destacar. Além disso, ela tem um brilho sutil que fica lindo no quilt. E recomendo que você use a mesma linha na
bobina também. Por quê? Como ela é mais fininha, a tensão vai ficar mais fina. É fundamental? Eu não posso quiltar sem ela? Pode. Você tá aí em casa, não tem a linha de bordado, você pode colocar uma linha de costura? Pode. O que pode acontecer é que ela vai romper com mais facilidade. Mas funciona, tá? Por isso que ele é um facilitador. Próximo facilitador, são 4. A linha, já falei, a agulha. Agulhas próprias para quilting. Sim, tem agulhas próprias para quilting. Na doméstica, tá escrito agulha para quilting. Tem das duas marcas, tá? Tem da Singer e tem da Chimex. As duas são muito boas. Eu recomendo os números 11 e 14. A mais usada mesmo é a 14, mas às vezes você tem alguma coisa mais fininha, assim, vale a pena você usar uma 11. Por que a agulha é própria para quilting? E já falo, ela é essencial? Não, ela é um facilitador. Quando eu comecei a fazer quilting, não existia essa agulha e eu quiltei bastante sem ela. Mas quando ela chegou, ela aliviou meu coração, porque parou de romper linha. Ela é um pouco mais cônica e ela está preparada para trabalhar com grandes camadas. Então, ela é fina e trabalha com grandes camadas. Então, é muito legal, tá? Então, vale a pena você investir numa agulhinha própria para quilting. Na doméstica. E na industrial? Na industrial, isso surgiu há poucos meses. Isso daí é super novo. É a agulha MR, que ela tem uma barriga aí. E ela é excelente para máquina industrial. Ela não está escrito aqui própria para quilting, não. Mas ela é muito melhor do que as tradicionais. Não tenho agulha MR na minha cidade, não tem jeito. Não tem problema, faz com a tua, tá? Com a que você tá. E na dúvida, vai no número 14, que você se garante. O que mais que é interessante? Ah, o silicone. O silicone é muito bom, por quê? Esse silicone aqui você encontra em loja de máquina de costura. É um silicone viscoso, próprio para usar em bordadeiras. Porque nas bordadeiras, porque eles trabalham com essa linha de bordado e porque eles trabalham com muita velocidade e trabalham com bastante continuidade e volume, eles colocam silicone na linha antes da linha ir para a bordadeira. Já está dentro da máquina bordadeira, tem um compartimento que se despeja lá o silicone, então a linha passa pelo silicone antes de ir para a agulha. Isso faz com que a agulha resfrie, não é um lubrificante, ele não vai encracar a sua máquina, ele não vai estragar de jeito nenhum a sua máquina, mas ele vai facilitar, escorregar mais fácil, vai fluir melhor. Então vale a pena você ter o reservatório de silicone. Márcia, eu não tenho o reservatório de silicone. Então, você pode sim comprar só o frasco do silicone e colocar no cone, mas mantenha o cone dentro de um saquinho. Eu não recomendo muito colocar no cone, porque você vai pegar só numa parte da linha. Então, vai vir um pedaço de linha com silicone, um pedaço sem, um pedaço com, um pedaço sem. Vai prejudicar? Não, não vai prejudicar. É melhor do que você não passar silicone. Mas o ideal é que a linha passe aqui dentro, ó, e ela já vá passando o silicone, ela tira até a sujeirinha da linha, tá vendo? Ela já vá passando o silicone uniformemente, ou seja, toda a linha fica siliconizada. Não é para dar tensão, é só, ela tem até os furinhos aqui, ó, que é para passar ali bem quietinho, para não ter perigo de prender a linha. Na máquina industrial, ela tem um ímã aqui, ó, ela já gruda, porque a máquina é de ferro. Na máquina doméstica, eu arrumei uma solução aqui. Eu colei uma moeda aqui em cima, porque ela é de plástico, então ela escorrega, né? Ó, não vai parar. Então, como ele tem um ímã aqui, ó, colei na moeda e a moeda fica aqui. Então, se você tiver mais de uma máquina, você pode colocar uma moedinha em cada máquina, ter um reservatório de silicone só, e toda vez você vai lá e troca o reservatório de silicone na boa e vai usando todo ele. E eu vou falar a última coisa que vai facilitar a sua vida na hora de quiltar, que é a base de Teflon. Essa daqui é uma base importada, ela tem um custo alto, mas ela vale cada centavo e é uma coisa que você compra uma vez só na vida. Qual é o papel dela? O papel dela, ó, é fazer o teu sanduíche escorregar com leveza, com muita leveza. Ela tem uma base aqui que é um emborrachado que
não escorrega na sua máquina, então ela fica praticamente presa. Não é adesivo, é emborrachado. E aqui em cima, ela escorrega demais, então ela facilita muito você na hora de quiltar. E se você não tiver isso, estou começando agora, ou não tenho dinheiro para investir nessa base agora, o que eu posso fazer? Pode passar lustramóveis na tua mesa, na tua máquina de quiltar. Pega um paninho com o próprio silicone, passa bem na máquina, pega talco de bebê, não deixa cair lá dentro o talco, né? Mas passa o talco numa esponjinha, esfrega assim, ó, que a mesa fica escorregando, que é uma beleza. Esses 4 itens vão facilitar demais a vida. Não são essenciais, você não pode deixar de quiltar se você não tiver esses 4 itens, mas eles vão facilitar bastante. Então, o que você precisa para quiltar? Você precisa só do pezinho, isolar os dentes e de uma luvinha. Só com isso. E com as aulas da Márcia Baraldi, que eu ensino muito você a fazer movimentos e não desenhos, eu tenho certeza que você vai fazer quilts lindos. E se você quiser fazer parte do Clube do Quilting, é só você entrar no Facebook, procurar Clube do Quilting Márcia Baraldi e solicitar para entrar, que eu vou adorar te receber. Você já tem Telegram? Telegram também, eu fiz um Clube do Quilting lá, onde só eu ponho conteúdo. É bem legal. Um beijo enorme e até amanhã.